essa é a nossa live de quinta-feira, Almoço com a Gente, onde eu e minha parça conversamos sobre assuntos que acontecem tanto no nosso nicho quanto ao redor do mundo, relacionando com análises comportamentais sobre os eventos. Então aqui a gente fala de muita coisa, todas elas marinadas na análise do comportamento. Eu sou a Lidy Queiroz, sou psicóloga, acho que sou consultora. Eu digo acho porque assim, outro dia minha cliente falou para mim, ela disse: Lidy, você ensina a pensar sobre negócios. Então eu sou uma professora para ensinar a pensar sobre negócios. Tenho pós-graduação de especialização em gestão de pessoas, ACT e OBM, e mestrado e doutorado em análise do comportamento. Eu estou junto com essa gata que vai já se apresentar, que o currículo dela é assim, na Realize, e aqui na Realize a gente oferece consultoria, treinamento, supervisão, formação, debates, enfim, para que nós tenhamos profissionais éticas, compassivas e que trabalhem o mais corretamente possível. E eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, eu sou mestra em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e da cognição, especialista em análise de comportamento aplicada ao transtorno do espectro do autismo e outras neurodiversidades, e também sou especialista em ACT, terapia ou treinamento de aceitação e compromisso. Eu sou e estou de vez em quando professora, supervisora, preparadora de novas profissionais de aba e consultora para equipes e clínicas em aba. Muito bem. E aí, o que motivou o assunto que a gente vai trazer hoje, o vídeo que está circulando nas redes sociais e o impacto desse vídeo, que são das duas alunas de medicina que falaram, não sei qual era o objetivo, mas assim, elas comentaram sobre uma paciente que estava no INCOR transplantada e trouxeram dados do histórico dessa paciente, trouxeram análises que elas fizeram, relacionaram com a pós que elas estão fazendo e deram a opinião delas. E isso está trazendo para elas consequências bem negativas. Isso se relaciona e parece estar em contraposição com uma coisa que a gente fala sempre aqui. A Helena veio fazer essa live, eu e Ana falamos, eu falo com mais frequência no meu Instagram, que é o tanto que a importância que a gente deve dar para se expor nas redes sociais. E é não oscilar entre o 8 ou 80, não é não postar nunca e não postar imediatamente o que eu acabei de pensar, né? E falar sobre isso é importante justamente porque rede social não é mais um lugar. Se você tem um negócio em 2025, rede social não é mais um lugar para a gente ficar só olhando foto de gatinho, de cachorro, vendo receita e rindo de meme. É também um lugar onde a gente conhece outros mercados, coloca o nosso negócio para jogo, e é por isso que é importante a gente conversar exaustivamente sobre isso, né? E aí, então, Ana sempre fala uma coisa aqui que eu gostaria que ficasse até registrado. Denilson já chegou para ajudar a Helena, viu? Já bateu o ponto. Já bateu o ponto, estão aqui já para ajudar a Helena. E aí tem uma coisa que a Ana sempre fala, seja aqui nos nossos vídeos, seja nas nossas conversas privadas, que é assim: pensa antes de responder. Então, e aí ela tem uma máxima que é não reaja, responda aos eventos da vida de um modo geral, né? Que é quando sai um documento, alguma coisa, e as pessoas vão lá e acabou tudo, vamos morrer. E a importância disso, da gente de ter um intervalo de coisas de comportamentos que você precisa emitir. Uma cadeia aí, né? Do velha habilidade de resolução de problemas. Então você tem que emitir vários comportamentos antes de responder diretamente à questão que foi colocada, seja ela uma, sei lá,
um vídeo desse ou um parecer que chega, uma postagem porque alguém importante falou, um vídeo de, igual a gente viu no domingo passado, do professor que deu uma rasteira na criança na aula de capoeira, na criança com autismo, e sair reagindo a essas coisas, responder diretamente às nossas emoções em lugar público, isso precisa ser pensado. Isso tem um nome, né? Porque quando a pessoa é autista, a gente diz que tem desregulação emocional. Agora, quando é a gente, é porque a pessoa está dando a opinião dela. Está sendo pistola. É o tal do pronto, falei. Exato. Qual a diferença entre assertividade e passividade? O gênero de quem se comporta. Assertividade e agressividade. Agressividade. Então, é isso. Então, qual a diferença entre desregulação emocional e uma pessoa que reage imediatamente de maneira muito emocional? A única diferença é se a pessoa é neurotípica ou neuroatípica. Então, quando a gente reage, quando a gente responde às nossas próprias emoções e aos primeiros pensamentos que passam na nossa cabeça, sob o controle direto desse contexto que é provavelmente muito agressivo pra gente, a gente está demonstrando desregulação emocional. Desregulação emocional é justamente respostas inadequadas e de pouca qualidade que são feitas diante de emoções, sentimentos, sensações, pensamentos muito intensos. Muito intensos, exato. Então a gente tem que aprender a sentir, pensar de boca fechada. Depois que passou, agora eu vou começar a responder aquilo que é o contexto para minha resposta, diretamente aquilo, e não o que eu estou sentindo sobre aquilo. Porque, especialmente quando a gente está falando de internet, ou seja, de espaços online, cada vez mais está deixando de ser terra de ninguém. Então você pode responder criminalmente, você pode ter consequências gravíssimas, de fato. Então é importante ter isso como ponto como variável na hora de postar, mas isso não deve te paralisar. Então, quando a Ana fala, existe uma cadeia de coisas que você deve fazer antes de postar, uma delas é preparar o material. Uma delas é checar a fonte. Se você tem medo de errar, se você tem medo de falar besteira, se prepare. Devia ser para tudo, né? Mas principalmente porque, primeiro, o post que você vai fazer, o videozinho que você vai postar nas suas redes sociais, eles não precisam ser imediatos ao acontecimento ao qual você está respondendo. A Helena falou isso já. Nem em caso, a gente fala assim, só se for caso de alguém estar pegando, nem em caso de alguém estar pegando fogo. Não é. Tá? Porque uma vez que já pegou fogo, não tem o que você possa fazer sobre o fogo que já queimou. Exceto se você estiver no plantão do Corpo de Bombeiros. Então, assim, sempre dá pra... mas eu vou perder o timing. Que timing, minha filha? Ninguém aqui trabalha na Globo News, sabe? Vai pro inferno. Então, assim, pensa primeiro com você mesma. O que eu acho sobre isso, o que eu sinto sobre isso. Faz a sua auto-observação e aí começa. E se for possível, conversa com alguém, fala, vê se faz sentido. Isso. Nós fazemos isso até hoje, né? Ana, vê se faz sentido. Eu tô pensando em fazer pipipi, popopó. A Ana vira e fala, olha, muitas vezes sim, mas às vezes ela fala, olha, talvez você deva considerar que não é de hoje que tal e tal coisa tá acontecendo. Conversar com outras pessoas, duas cabeças pensam bem melhor do que uma só. Buscar fontes, buscar conhecimento mais estabelecido em fontes confiáveis. Checar se essa informação que chegou para você é de fato verdadeira, porque fato fake é difícil da gente
Só de olhar, saber que é fake. Não, é impossível. É impossível. Então, A Helena colocando, né? Todo mundo correndo para ser o primeiro a falar. Muitas vezes quem fala primeiro é quem leva a bala primeiro, entendeu? Quem chega primeiro, a não ser que, como a Ana disse, esse seja o seu modelo de negócios. A Globo News, ela tem como objeto duas coisas. Um é falar primeiro e dissecar eternamente o mesmo assunto. aí depois ela fica. Porque ela fica mastigando. E, Deus abençoa. e a gente tem que saber qual a função também do falar primeiro. Você está numa situação em que você tem que gerenciar danos. Uma coisa aconteceu, tem a ver com você precisa de alguma forma responder aquilo. Existe uma janela que essa resposta deve acontecer para que você seja o primeiro a falar e não dê espaço suficiente para se criarem narrativas. Esse é um ponto que eu quero destacar. Quando você pergunta para mim ou para si mesma, mas por que postar? Mas por que falar? Porque você precisa ser protagonista da narrativa que você quer que seja atribuída a você. E aí eu vou fazer um relato pessoal. Quando muitas coisas estavam dando errado no meu negócio anterior, na minha empresa anterior, na clínica que eu tinha de análise do comportamento aplicada, eu fiquei com tanta vergonha, com tanto medo, com tanta auto-julgamento e culpabilização. Então foi isso, eu mereço, tudo isso que está acontecendo é isso mesmo, eu estou pagando pelo meu crime, então eu devo ser odiada, joga pedra na Geni. E pessoas maravilhosas da minha vida, não só Ana, não só Leide, mas Dalva, Karen. Então eu tinha a Nath, algumas pessoas que diziam assim, qual é a sua versão da história? E nós que sabemos o que está acontecendo no bastidor, por que que você se cala? Por que você deixa as pessoas falarem? E eu estava apavorada, pior do que filme de terror, eu estava apavorada embaixo da cama, se eu pudesse eu morava lá. A partir do momento que eu comecei a assumir a narrativa, primeiro a sensação de alívio, depois de liberdade, depois de raiva, e aí um monte de sentimento que está todo reprimido sai. Então, postar em 2025, se você tem com a função comercial, ou seja, se tem um negócio, o objetivo principal, Helena, me corrija se eu estiver errada, se eu estiver falando besteira aqui, o objetivo principal é você ser dona da narrativa. Né? Então a gente sabe que neste caso a primeira narrativa é a que impacta mais a quem está, né, do outro lado, ao seu público. Mas também não é reativo, porque se você for reativo, você vai ficar justificando e daí é que você vai ser massacrada. Exato. Né? Então existem contextos e, né, conforme diz a teoria darwiniana, a gente se adapta para produzir o melhor resultado em cada contexto. Nenhum deles diz que você tem que imediatamente reagir a nada, menos ainda do que reagir a qualquer coisa com a câmera ligada e postar imediatamente nas redes sociais. Gente, eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso, não é possível. Não tem volta. Se caiu na internet, tá lá para todo o sempre. Alguém vai achar quando quiser achar. É só direito. Então, não é para apavorar, ai meu Deus, agora que eu não vou fazer nada mesmo. Não, é só para você saber disso, ter essa consciência para poder fazer as coisas de maneira que te deixe tranquilo. Para que você tenha segurança de que você está fazendo coisas que não vão, né, de alguma forma prejudicar você. Então, assim, e isso não é só nas postagens, isso é na vida. Na vida. É porque o foco aqui está sendo, né, rede social. E aí, no caso de você ser confrontada, é excelente. Se você fez tudo isso. Por quê? Porque é uma oportunidade para você continuar se posicionando, apresentando argumentos sobre o assunto. Ai, Lid, mas eu não sei falar disso, então não posta. Ó,
Tem isso. Então não posta. Pra que você vai postar no assunto que não é sua especialidade, ou que você não sabe falar sobre, né? Daí você realmente, de novo, pensa antes de fazer as coisas, você está se colocando em risco, aí você produz uma situação aversiva e depois diz que é que eu sou insegura. Não, isso é resultado do que você fez antes. Mas vamos olhar para, né, esse exemplo aí dessas duas estudantes de medicina. Que postaram no TikTok. Nem todo médico, mas sempre um médico. Inclusive tem saído postagem, amiga, de médicos estudantes influencers que mostram as mensalidades caríssimas, o estilo de vida caríssimo. Então esse estilo, esse status. Muito mais do que fazer a faculdade. Profissão medicina, né? Profissão medicina nas redes sociais. Nas redes sociais. E engraçado como a gente tem alguns exemplos muito adequados disso. Em que a pessoa, inclusive, ensina como ser adequado nesse contexto, nesse ambiente. E a gente vê como esses é os que realmente produzem o efeito. O cara tem mais de 1 milhão de inscritos e tal. Tem um, eu preciso achar ele, mas é um estudante de medicina que faz exatamente o contrário. Ele tem um tom meio satírico, assim, e aí ele faz esses sketchzinhos falando. Ele é nordestino, eu acho. Eu acho que me mandaram de Alagoas, alguma coisa assim. Outro dia me mandaram E é ótimo, assim, sarcástico. Ele faz assim. Não, ele fala das aulas, ele fala das especialidades, é muito engraçado. É esse rapaz aqui? Cadê? Não, é ele? Não, tá. Eu vou achar eu mando pra vocês. Então, assim, retomar a rota, refazendo a rota. Por que todo mundo, né, diz eu sou insegura, eu prefiro não me expor, né? Mas eu não gosto de gravar vídeo porque me vergonha, as pessoas vão me julgar. Me julgar. Assim, sem querer causar nenhum trauma, mas as pessoas já estão te julgando. É inevitável. Tá? Isso é uma mentirinha que você está contando pra você mesma, pra você ficar confortável na sua vida, mas elas já estão te julgando, independente de você fazer o vídeo ou não. E é preciso, a gente está vivendo num contexto em que, né, a gente precisa de alguma forma mostrar quem a gente é e o trabalho que a gente faz para atingir o público que a gente quer atingir. Antes se pagava coisa comercial no jornal, propaganda no jornal, na TV, em vários, ainda se paga, ainda é um negócio. E aqui você tem a oportunidade de, já que Zuckerberg está me usando e usando meus dados, eu vou minimamente também tentar fazer, horizontalizar o quanto for possível essa relação. Pelo menos a gente, né, tem alguma vantagem nisso, né? Serve, tem alguma serventia. Quando eu ouço, né, o pessoal falando, mas eu tenho medo de ser julgada, tenho medo das pessoas... Tem muita coisa eu não sei o suficiente. Se a doutora Ana já falou, quem sou eu para fazer um vídeo sobre este assunto? Tem um monte de gente que segue você que não segue, não ouviu, e outra, né? E existe a possibilidade da pessoa compreender com você e me compreender como a Ana está falando. Existem inúmeras possibilidades. Existe possibilidade, tá vendo? Essa não sei boa, ela falou a mesma coisa que a doutora Ana falou. Além disso, olha como ela está sintonizada, olha como ela está falando de um assunto que gente importante... E a gente sabe que tem gente cuja estratégia é essa. Repetir o que, né, uma pessoa mais esperta, com mais expertise e com mais qualidade de informação, a pessoa repete logo embaixo, finge que não viu e repete igualzinho. Fala do mesmo assunto, faz o mesmo tipo de comentário, é justamente para ver essa relação. O que ela está procurando é isso, que o público faça a relação entre a pessoa com maior expertise e ela. Ela vai literalmente de carona na sua... no assunto do momento, na postagem, no que viralizou. E isso é uma coisa importante. Existe essa categoria de postadores
que eles estão sempre pegando a onda do vizinho, então tá pegando a onda do outro, o outro foi lá, se expôs, deu certo, eu faço igual. E você pode começar fazendo isso. O marketing tem uma máxima que é: antes da criação vem a cópia. Sim. Então você copia até você ter a sua identidade. Exato, até você ficar segura, até você, né, criar uma identidade, criar um público. Tudo é a oportunidade. Quando a gente é pequena, é a oportunidade que a gente tem para... Já boa de entrar. Helena colocou: em tempos de fake news e conteúdo gerado por IA, a gente tem que ter ainda mais cuidado ao responder a algo que viu nas redes sociais. Isso é muito importante. Por isso que sistemas de checagem são importantes e talvez seja por isso que eles estejam sendo desestimulados pelas Big Techs. Outra coisa que ela colocou sobre quando a gente estava falando de profissional, né? E tem muito profissional, entre aspas, de áreas que exigem proteger a privacidade do cliente ou paciente, lucrando nas redes sociais, expondo os casos dos pacientes na internet. Psicólogos, médicos, advogados e por aí vai. E isso acontece, não é que a pessoa não sabe que ela não pode fazer isso. Ela sabe muito bem que ela pode fazer isso. Mas ela confia muito na impunidade. Muito. Demais da conta. Então, se a gente quiser que essas coisas parem, a gente precisa dar consequência. A gente precisa inundar o CFP de denúncia, inundar o CRM de denúncia. Porque assim eles vão começar a se mexer para, né, sofrer de fato, as consequências. Dar consequência para esses profissionais. É para isso que existe conselho profissional. Para proteger o público, não a gente. Isso. Exato, para proteger o usuário do nosso serviço, não a gente. Tá? E a Helena trouxe um negócio que a gente sempre faz. É muito mais bonito e correto e ético você, ao produzir um conteúdo que é copiado de alguém, inspirado em alguém, referenciar, citar. Não custa nada, gente. Eu vi um post da Lídia que ela tava falando tal coisa, também quer falar disso. E fala, gente. E eu concordo com ela por causa disso, daquilo, ou eu discordo dela por causa disso. É muito mais... Quem tá assistindo, essa audiência, tem muito mais segurança, confia muito mais em você, quando ela tem essa percepção de que você está sendo transparente. Do que você falar assim: eu pensei numa coisa e vou compartilhar eu com vocês, porque eu... Aí muda um monte de termo, começa a usar uns nomes bonitos. Né? E isso acaba não adiantando. E o nosso desafio não deve ser sair para postar correndo, se esconder porque enquanto eu não estou vendo não está acontecendo, fazer igual a todo mundo que tem milhões de seguidores, mas, como a Ana começou a colocar aqui, produzir no seu ritmo, do seu jeito, até que você vai encontrando a sua voz, como que é a sua autenticidade, porque as pessoas, assim como você percebe quando alguém está fingindo, o outro também vai perceber quando você estiver fingindo. Então o outro vai olhar e dizer assim: isso ela só é assim na frente das câmeras. Na hora que apaga o refletor... Outra coisa que tem que lembrar é que as pessoas te encontram no mundo real. Elas conseguem, né, observar você quando você não está fazendo um post, né, quando você não está vestida, fantasiada de executiva, com a cara, né, cheia de maquiagem, com as unhas feitas, cabelo feito. A gente sabe com 3 filtros por cima. A gente sabe que bem isso que a Helena acabou de falar, né? Que credibilidade se constrói em comunidade, mais sólida em comunidade. Então tem várias... se a gente for olhar tanto na literatura comportamental, de psicologia social, quanto em marketing, essa galera toda, a gente sabe que tem algumas coisas, né? Algumas variáveis que têm efeito sobre a credibilidade, sobre a atenção do público, quanto ele presta atenção e a permanência, não é só agarrar, mas, né, permanecer ali
E acreditar no que você está falando e seguir o que você fala. Então, a primeira delas é percepção de transparência. Cara, isso é tão importante. Percepção de transparência. O que é transparência? Literalmente transparência, gente. O público consegue ver atrás do que você está falando. Consegue. Né? Então, consegue ver, ele consegue ouvir o que você não está dizendo. As suas intenções, né? As suas, na verdade, intenção. Em vez de uma coisa que vem antes, na verdade, ela é uma coisa que vem depois, tá? Então, ou seja, ela está percebendo a função do seu comportamento. Ele está percebendo o quanto você está ou não mascarando uma informação, ou se beneficiando dela, ou fingindo ser vítima da situação, quando na verdade você não tem nada a ver com a situação. Vou dar um exemplo aqui. 2 de abril acabou de acontecer, hoje ainda é, né, 10 de abril, então 2 de abril acabou. Parece que foi 2 semanas, mas foi 2 anos. Parece que a gente está falando de uma coisa do ano passado, né? Nós ainda temos abril inteiro de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E aí, eu gosto, olha gente, eu tenho uma comunidade. Eu sei que são minhas clientes, eu sei, mas olha, eu tenho uma comunidade, porque o povo que a gente se alinha são as gatas que estão comigo. E aí, passou o 2 de abril, uma delas disse assim, olha, a gente estava considerando uma postagem, o lançamento de um projeto, e ela disse, olha, eu só quero que abril acabe, porque eu não aguento mais olhar caminhada, foto disso, postagem do vamos conscientizar, vamos olhar. A gente até falou disso na live anterior, não vou me aprofundar. A minha pergunta foi, por que você não posta sobre isso? Lídia, o que é isso? Eu disse, você acha que você é a única que pensa assim? Né? Aquela coisa da gente se achar pro bem ou pro mal, especial e diferente de tudo e de todos que tá ao nosso redor. Comigo. Só acontece comigo. Problema só meu. Só eu penso assim. Eu tenho absoluta convicção que na hora que você colocar não aguento mais o que está sendo feito, porque não é que você não aguenta mais a data, você não aguenta mais a necessidade de conscientização, é justamente porque você se importa com isso que você não aguenta essa fantasia. Exato. E isso é outra estratégia muito importante, que é a da identificação. Né? Então, o público também identifica, olha, essa pessoa tem valores que se alinham aos meus. Então, é mais provável de você agarrar atenção, manter atenção, ser uma boa fonte de regras. Essa pessoa começa a relacionar você com, né, aquilo que você fala com verdade e transparência, confiabilidade, né, informação e assim por diante. Aquilo que você quer que seja relacionado com você, né? E isso, gente, é uma construção, que era o que a gente estava conversando, né? Isso é uma construção, tá? Leva tempo. E aí, nessa construção, você vai formando toda uma rede de significados ao redor da sua imagem, do seu Instagram, das coisas que você fala, assim por diante, que é coerente. Isso. É coerente. Então, vocês sabem, se alguém chegar pra vocês do nada e falar assim, eu vi um vídeo dela naquela puta da vida por causa disso. Gente, né? O problema é quando você não sistematicamente, não conscientemente, não de maneira planejada e programada, constrói essa imagem, essa rede de relações em volta da sua imagem. E aí, porque você não sabe que foi esse tipo de, de branding que você fez, você faz uma coisa completamente fora, só porque tá na moda, só porque tá todo mundo fazendo. Perfeito. Só porque eu tenho que falar logo, senão eu perco o timing. É nesse momento em que você perde as pessoas. Porque é nesse momento
momento que o público identifique que você tá falando groselha só porque você quer entrar no hype. É exatamente isso. Agora que todo mundo tá falando de autismo em adulto, esse aí que sempre falou que, né, que precisava separar autista de Asperger, agora ele resolve que ele é autista também, ele vai falar pelos autistas adultos. E o quanto mais fiel você for à sua identidade e às coisas, quanto mais você puder validar o seu raciocínio e a sua análise sobre as coisas, mais você vai conseguir falar sobre isso, online, offline, e mais você vai conseguir propor possibilidades alinhadas com isso. Porque se você de fato acha um saco caminhada de autismo e vai e volta, mas você acha importante a conscientização, a chamada de atenção, será que não existe nada em contraste que você poderia fazer? Outras coisas, outras maneiras. E que as pessoas que te acompanham e te seguem, que viram você reclamando, elas, quando você colocar algo que é completamente distinto de uma caminhada, ela vai prestar atenção. Ela vai olhar e dizer, olha aí, ela fazendo um negócio, realmente, faz tempo que ela fala isso mesmo e agora ela conseguiu. Agora, você fala. Aí em 2026, tô eu lá com camisa da minha empresa na caminhada né? E é que as pessoas identificam que não tem, que tem uma incoerência aí. Que é exatamente por que causa tanta comoção, por que causa tanta reação um vídeo daquele das menininhas da medicina. Porque o que a gente espera de um profissional de medicina, de saúde, todo o branding em volta ao profissional de cuidado, profissional que estuda, que tem uma carreira difícil, penosa, sacrificante, que larga a família para fazer 3 dias seguidos de plantão, 4, 5 hospitais diferentes. O que a gente espera é respeito, é cuidado, proteção no seu momento de vulnerabilidade. Proteção quando você está vulnerável. E aí, elas vêm e fazem exatamente o contrário. E aí é que grita. E grita alto. E aí todo mundo olha. Porque eu ouvi, eu li no meu grupo do condomínio. Mas elas nem disseram o nome. A outra mãe lá foi quem veio se doer com uma coisa que talvez nem fosse ela. Precisa de mais? Exato, gente. Passar o CPF também? A gente, todo profissional de saúde, tem o dever da confidencialidade. É um dever que a gente tem, proteger a confidencialidade dos nossos pacientes e clientes. O que ele quer dizer ou não, o que ele quer fazer ou não publicamente, é decisão dele. Eu tenho o dever de proteger a confidencialidade. Mas a mãe deixou por foto. A mãe não é dona da imagem da criança, quem tem o dever de confidencialidade, de proteger a confidencialidade, sou eu e não a mãe. E a mãe não vai responder ao conselho de ética. A mãe não vai ser denunciada por estar postando imagem de paciente, porque não é paciente dela. Né? Então a gente tem que saber o que, né, no nosso caixinha ali onde é que a gente vai. Mas por que é tão bom para conscientização a gente mostrar as crianças, porque senão elas têm que ficar tudo escondidas, porque não pode mostrar. Gente, essas crianças têm pai, têm mãe, têm primo, têm avó que tira foto no dia do aniversário. Precisa ser no momento da intervenção, quando a pessoa está exposta, quando ela está em vulnerabilidade, tendo uma crise ou tendo uma dificuldade para fazer um procedimento. Não! Né? Mas ela tá feliz, é na festinha da clínica, é dentro da clínica. É dentro da clínica, você tá expondo informações médicas da pessoa, da criança. Né? Cai a cara no chão, quica e volta. Quando a gente fala, pelo amor de Santo Antônio, não vai pra escola fazer AT com o uniforme da clínica. Você está expondo o seu cliente. Você está quebrando a confidencialidade. Giovana fez alguma coisa aí, porque ela disse assim, concordo muito com vocês. A questão de chamada de atenção rola super.
Até político veio discutir comigo no direct. Aí pensei, tô certa. Ainda pensou, ele ficará mais cuidadoso da próxima vez eu organizar um evento. Exato. E isso entra num ponto, Ana, que eu queria que a gente falasse também, que voltando para eu saber o que é assim, a outra parte comunitária e social de você que tem certeza do que fala, que checou, que sabe sobre as coisas, que, né, tem postar, é que se a gente não ocupa, tu falou isso antes da gente entrar, Sim. A internet, né, ele fica ocupado com esse tipo de coisa. Não existe vácuo de informação. Não existe vácuo. Alguém vai ocupar esse espaço. Então, antes que seja, né, quem sabe ou que tem ferramentas e expertise para passar informações, para dar orientações que sejam verdadeiras e efetivas e que melhorem mesmo a vida das pessoas. Porque se a gente não faz isso, esse espaço vai ser ocupado pelas tiazinhas aqui, Pelas cabeças de... pelas imigrantes legal nos Estados Unidos que ajudam as mãezinhas no Brasil, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar não só, né, no que eu vou falar, Isso. no como as pessoas vão me julgar, mas também no quanto que o meu espaço vai criar de benefício, né, para o meu público. De informação precisa, de lugar de segurança para as pessoas conversarem, de novidade, né, de fato trazer uma informação nova. E não ficar repetindo a mesma coisa com outro nome. Então, talvez pensar um pouquinho mais, né? Não no meu desconforto, mas no benefício que isso pode trazer. Cara, Ana foi cirúrgica agora. Eu tava deixando isso pra cereja do bolo, mas é super importante isso que tu trouxeste, que é assim, se o que eu tenho pra dizer ele é mais relevante do que o meu medo de dizer, isso precisa ser dito, porque eu posso estar ajudando alguém, eu posso estar informando alguém, eu posso estar de fato sendo útil para alguém. Eu faço uma brincadeira privada, preciso explicar isso melhor, que eu falo, você posta pro seu, você não posta pro seu seguidor, você posta pro seu perseguidor. Porque se você posta pro seu seguidor, pra sua seguidora, você sabe com quem você tá falando. Essa pessoa vai entender se você estiver sendo irônica, se você estiver sendo raivosa, se você estiver sendo, se você gaguejar. Ela vai inclusive valorizar o esforço que você tá fazendo de estar ali na frente da câmera e vai te incentivar. Vai ter sempre isso? Não, não vai. Mas a pessoa que for a perseguidora, como aconteceu com a Ana na postagem da Valéria, não foi? De vez em quando acontece. Vem uma perseguidora pra cima da Ana. Ela não é nada na vida da Ana. Ela é nada. Então, se vai falar, se não vai falar, se vai deixar de seguir, se vai falar da Ana para outras pessoas, não faz diferença. Essa precisa ser a nossa lógica, mas fez muita diferença para todos nós, não só para entretenimento, mas para todos nós vermos como é que se responde quando alguém fala o que a pessoa falou. Como é que se posiciona, quais são as ações. Então tem isso do exemplo, tem o fato de muita gente vir dizer, não, as minhas DMs estavam lotadas de gente que falava, ou de familiares. Eu entrei no grupo, ela começou a falar isso, ela foi droga, denunciando, tipo, passei por tudo isso. E de outros profissionais que, é verdade, eu vejo postagem assim, assada, é um absurdo. Então,
o que eu levei disso é assim, tá todo mundo vendo, todo mundo, muita gente tá vendo, muitas famílias tiveram essa experiência muito ruim, mas todo mundo guardou pra si. Se todo mundo que tivesse tido a experiência ruim, ou toda profissional tivesse visto uma besteira, tivesse feito que nem a Valéria, provavelmente, né, a moça já tinha desistido, né? Ou pelo menos ela ia dar um jeito de correr debaixo do radar. Então, além de tudo, ainda tem isso, né? Quando você vai lá e, né, expõe no sentido de tem essa informação aqui, eu vou argumentar, eu vou responder como, né, isso deve ser feito. Além de você dar o exemplo, além de você dar a informação correta, você ainda ajuda a comunidade, né, a comunidade a olhar para aquilo. Exato. Né? E você, daí sim é que a gente, né, tem a consciência, fica consciente do que está acontecendo. A Giovana falou uma coisa que eu acho que podia pôr na camiseta, né? O desconforto é companheiro. Ela falou assim, confesso que é cansativo, mas eu que sou do ativismo sei que o desconforto é companheiro. É porque a Maria Rita estava colocando em cima, dizendo que nós que tivemos uma formação séria, ética, a gente tem essa dificuldade, né, esse desconforto, essa angústia de estar aqui online. E ela, pelo menos eu sou assim, todas nós, minha gente, eu falo isso dia sim, dia também, sobre o meu desconforto. E aí a gente fica desesperada por ver, tá todo mundo fazendo, mas tá todo mundo postando, tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo conquistando e eu tô ficando para trás. Esse não é um sentimento só seu, Maria Rita, eu penso assim ainda hoje. Então, olha, e aí a Giovana, né? O desconforto é companheiro. Exato. Então, assim, a gente tem que lembrar, não sei se o memorando chegou para todo mundo, mas com certeza chegou para nós. Quando a gente aprende a ser cientista, quando a gente começa né, na carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente começa a produzir, não só consumir, mas produzir ciência, né? A gente começa a produzir ciência dentro da academia, que a gente sabe que é um espaço restrito. Uma das coisas que é cobrada da gente é comunicação científica. Então, assim, é responsabilidade do cientista comunicar as informações de maneira adequada, de maneira que as pessoas entendam o que está acontecendo. E aí, né, na lista do comportamento é cientista. Então, é sua, né, obrigação ética, está no código do board tem, que é a obrigação ética que a gente, né, dê informações acuradas e de maneira que as pessoas compreendam sobre análise de comportamento, sobre, né, o que a gente faz. Se eu tô com medo de desrespeitar, alguma norma ética, eu vou ler a norma ética. Vai lá, pergunta para as pessoas. Se eu tô com medo de estar cometendo alguma infração com o meu conselho de classe, eu vou lá ler e faço mais. Eu posso ir lá perguntar lá. Eles são ótimas para responder, eles são ótimos. De preferência, pergunte por e-mail para você ter registrado o que foi que eles responderam. Perfeito. Só uma dica. Perfeito. Se eu tô insegura, mas eu sei que aquele tópico é importante de ser abordado, eu vou me preparar. Sim. Eu vou me preparar. Então, apesar da Ana pegar o celular e dizer, olha, eu vou gravar porque eu não estou mais aguentando, não é uma reação. Ela não está aguentando ao longo de uma semana que ela vem discutindo, analisando, argumentando sobre um determinado assunto ou ao longo da vida profissional, vendo esse padrão se repetindo. Então, ela está pronta para falar. Então a gente não está dizendo de um intervalo aí, daqui a pouco vamos começar a perguntar, mas quanto tempo antes da coisa acontecer, a gente tem que, não é isso. Eu estou pronta? Eu tenho informações suficientes? Eu sei falar sobre? Eu acredito no que eu vou dizer? Porque na hora que alguém vier... E outra coisa, você acredita no que você vai dizer, você está pronta, você está ótima, alguém vem e faz um contraponto e você percebe que aquela pessoa estava correta e você estava errada,
Nada mais digno do que você dizer, verdade. Vai, depois eu pesquisei tanto, olha, eu vim aqui, mas isso aí eu não vi. E eu vejo acontecer muito também, muito menos do que necessário. Mas às vezes acontece comigo, depois de muitos anos de terapia, que não é o caso de você ter uma desinformação ou alguma coisa, mas você estava olhando de um ponto de vista e aí vem alguém e te dá outro ponto de vista e você muda, ou você complementa, ou você amplia a sua ideia, né? Eu não lembro quem que falava que a cabeça é redonda, que é pro pensamento dar a volta, gente. Não dá pra você ficar, não, mas eu que tô certa, porque sim. Se você muda de opinião, e que bom que você muda de opinião, quer dizer que você é uma pessoa que tá prestando atenção nas coisas, você tem que comunicar isso. E se você tá incomodada, mas não encontrou respaldo jurídico para postar em cima do vídeo da pessoa, da postagem da pessoa, porque, enfim, é uma exposição e, como eu falei, a gente responde criminalmente pelas coisas. Então, se você não encontrou respaldo, você pode começar a tornar isso estímulo, falando sobre nas suas redes sociais. Eu venho dizendo, porque surgiu um incômodo, olha, vocês que estão vendo aqui na live ao vivo, eu acho que isso vai fazer muito sentido para vocês. Eu tinha, eu acho que vai sobrar agora só o restinho que sempre sobra, que é a cicatriz. Eu tinha uma insegurança absurda, um negócio de ser impostora, que era uma coisa que era maior do que eu. E isso foi sumindo, hoje existe a cicatriz. Tenho que cuidar para não ter Mas eu queria fazer igual às outras pessoas da mesma profissão que eu, porque eu entendia que aquilo chamava atenção, que aquele jeito, aquelas palavras, aquelas chamadas, aquelas postagens, aquela identidade visual era aquilo que eu tinha que ser. E eu tentei ser por um tempo. Funciona? Não funciona. Você consegue sustentar? Não. Você faz o quê? Você foge. Você não quer estar naquele espaço porque você não é, né? Você não se identifica com ele. E aí eu fui A gente falava mais palavrão antigamente, né? Mas agora fui me encaralhando com as coisas. Eu gosto muito do encaralhar. Tu gosta? Eu acho ótimo. É porque ele tem força, eu gosto de palavrão assim. Então eu fui me encaralhando com o que eu tava vendo na minha área, no meu trabalho, na minha profissão, e eu disse, isso não existe, porque se existisse pelo menos uma competência eu tenho. Uma competência eu sei pesquisar. Eu não tenho doutorado à toa, eu sei pesquisar. Se houvesse receita pronta, resposta pronta, definitiva, a curto prazo para negócios, meu amigo, eu não estava nem vendendo solução. Eu tinha criado meus negócios e ganhando dinheiro em cima de todo mundo que não sabe fazer. Eu ia ensinar. Não tem receita, gente. Não tem. De novo, não tem receita, minha gente, mas se tem alguém que deveria saber fazer, é um analista de comportamento. Porque você é treinada para resolver problemas, e 2, resolver problemas através de análise funcional. Em processo, não tá pronto. Não tem assim, olha, pega, toma aqui 5 passos para piriri para E fazer avaliação e monitoramento constante e ajustar conforme, né, os resultados. Isso aí é o que a gente faz na vida. Por que vocês não estão aplicando isso? O estagiário aí, dizendo que tava com saudade da gente chamar pra rapaz. Então, você se incomoda com algo, você está incomodada com caminhada de autismo? Você está incomodada com pessoas tratando a análise do comportamento ou usando a roupagem de análise do comportamento e fazendo besteira? Ninguém vai saber disso se você ficar calada. Ninguém. Né? Ninguém vai saber que existem pessoas que pensam diferente. Uma outra cliente minha que foi a primeira vez da vida dela nesse lugar, foi nessa caminhada e voltou assim, traumatizada, horrorizada, impactada. E ela dizendo, mas Lide, tava cheio de famílias lá. Eu disse, talvez essas
pessoas estejam lá, porque o lugar de desamparo dessas pessoas, o lugar onde elas estão é tão solitário que qualquer coisa que seja oferecida eu vou, porque vai que, né? Vai que se existe alternativa e eu me alinho à alternativa, eu vou. Gente, Fortaleza na época do carnaval, tem festival de jazz e blues, lá longe. As igrejas perceberam isso e elas têm os retiros altamente lucrativos exatamente nesse período. Tem aqueles retiros que são mais, não gosto de barulho, não gosto de caos, eu preciso refletir. E tem retiro que é tal e qual o trio elétrico da gente. Vamos fazer um trio elétrico, porém... Para Jesus. Né? Trio elétrico de Jesus. Então, assim, eu acho que, primeiro, que a gente tem sim que ter atenção ao que está falando, a gente tem que falar, né, de maneira pensada e garantir que a gente está protegido, né? Mas isso nunca vai ser suficiente para que meia dúzia de 3 ou 4 idiotas venham falar que você está errado, que não é nada disso. Quando o argumento é decente, você se engaja, porque isso é bom, isso dá mais engajamento, isso mostra quem você é. Quando não é, gente, também é só desconsiderar, o botão de bloquear tá aí pra isso. Se o presidente da Conmebol Libertadores fosse meu cliente, eu teria dado uma orientação para ele, que é a seguinte: houve o caso de racismo contra o profissional jogador do Palmeiras, sub-20, lá, né, num jogo pela Conmebol Libertadores, e aí trouxe à tona, ele deu uma entrevista, ele chorou pela indiferença do repórter na hora e tal, e aquilo comoveu muito, movimentou muito, vários dirigentes, não só de clubes como de confederações, vieram se posicionar, e aí no evento subsequente, em que o presidente da Conmebol, ele foi falar, ele falou: nós não compactuamos com racismo, não somos racistas, piriri pororó, porque o Brasil estava ameaçando não participar das próximas, dos próximos eventos da Conmebol. E aí perder os times brasileiros é perder muito faturamento. Pois muito bem, mexeu no bolso, mexeu aonde dói de fato. E aí ele foi e disse que não vamos o Brasil e vamos fazer piriri pororó. Na saída, ou seja, é aquilo, quando ninguém tá vendo, né? Mas só que tava, porque foi uma pergunta lá fora, foi uma entrevista que ele deu quando ele tava caminhando para ir embora do espaço desse evento. Aí perguntaram: e como ficaria a Conmebol sem os times brasileiros? Aí ele falou: não, isso não existe. É igual Tarzan sem a Cheetah. E o que ele deveria fazer então? A primeira coisa era assumir que ele é racista. A primeira coisa é isso. Eu sou racista. Eu entendo cada vez mais o impacto que isso causa na sociedade. Hoje eu consigo ver que racismo mata. Tenho dificuldades para mudar. Quero mudar. Preciso da ajuda de vocês. Vamos lá fazer. Estou comprometido com essa causa. Porque na hora que eu falar lá do lado de fora que é mesmo Tarzan sem a Cheetah, as pessoas vão olhar: meu Deus, macho, tu acabou de dizer, bora, isso aí é feio. Isso aí é uma fala racista. Fala diferente. Mas quando eu digo que eu sou maravilhosa, perfeita, é porque lá não é crime. Tem essa coisa também. Mas a primeira coisa é você ser autêntica com você e fazer postagens sobre isso é importante. E de novo, eu vou repetir, você já sabe, mas não custa avisar. A gente fala aqui para pessoas que querem, já fazem corretamente e que querem aperfeiçoar a sua prática. Então são pessoas comprometidas com ética, comprometidas com a quem se presta o serviço, comprometidas consigo mesmas. É para vocês que a gente fala. Porque eu jamais estaria falando para um racista, capacitista, dizer: seja autêntico na gente. Não, junte dinheiro para você pagar o foguete, para quando houver colonização em Marte, você tá na primeira tripulação. Junto com o resto da sua raça. Apareceu um comentário novo nesse aqui, mas não apareceu aqui. Não, o meu é o deitado. E ali não apareceu não.
Apareceu que uma pessoa entrou. Ah, tá. Viu? Gente, é impossível. É impossível. Não dá pra enxergar. Helena, Não consigo. salva nós, porque do jeito que tá, não tá dando. Ó, acho que esse é o tópico, né? A gente precisa contextualizar e eu gosto muito desse assunto. Assim, eu gosto de falar sobre isso, de olhar para como que as pessoas se posicionam e qual efeito o posicionamento delas causa no comportamento delas e no ambiente. Sabe uma criatura, eu não posso ir embora sem falar mal desse Satanás encarnado. Sabe uma criatura que controla a própria narrativa com maestria, mesmo que o mundo esteja rindo ou debochando, ainda assim o gato controla a própria narrativa? O presidente dos Estados Unidos. Porque ele veio ontem, além do tanto de coisa que precisa da descarga que saiu da boca dele, do que ele falou, ele disse: eu observei que o mercado estava se comportando de maneira muito desorganizada, estava gerando muita confusão, não estavam entendendo e as bolsas, enfim, o mercado financeiro estava estranho. Eu decidi fazer uma pausa no aumento das tarifas, uma pausa de 90 dias. Eu decidi. E é o mercado que estava agitado e confuso. Não, fala um monte de porcaria que ele fala. Né? Mas você vê que saiu da cabeça dele? Provavelmente não, porque aquilo é uma anta, que nem a nossa anta, amiga dele também aqui. Mas se ele tá lá é porque tem gente que quer que ele esteja lá e se beneficia disso. Essas pessoas disseram, cara, é o seguinte, elas são ótimas nessa estratégia toda, tanto é que chegaram, né? Então, a maneira como você fala, né, o jeito de você usar a voz ativa, a voz passiva, na onde que você coloca o eu e o outro, tudo isso tem um efeito na audiência. Né? Exato. E aí, quando a gente tem essa galera que trabalha com guerra de narrativa, né? Eles sabem exatamente o que fazer. Inclusive, muito provavelmente, isso tudo já estava planejado muito antes. Ó, a gente vai fazer isso, daí vai acontecer aquilo, daí você vai fazer tal coisa para sair de bonito. E todos os próximos passos que a gente não tem conhecimento. Né? É o bom e velho, eu arranjo um problema para vender a solução. Porque daí eu que saio de herói. É isso, gente. Precisa se posicionar, não reaja, programe-se e responda, né? Beijo, até a próxima quinta. Tchau, tchau.